Do livro Pão Nosso, capítulo 125, Separação. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 125. Separação. Todavia, digo-vos a verdade. A vós convém que eu vá. Jesus, João, capítulo 16, item 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro. Ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria, de futuro, a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho. Quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é a renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de uma lição extraordinária. Essa lição fala da separação. Vejamos, então, o que nos ensina Emmanuel. O título Separação, escolhido por Emmanuel, foi também com a passagem anotada pelo discípulo João, que Jesus disse aos seus discípulos naquela hora suprema de dor: todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Olha que interessante. Ninguém mais do que ele sabia da necessidade dele se separar dos seus discípulos. Então, aos discípulos convinha
que ele fosse. Então Emmanuel começa a dizer, semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. E é verdade. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Então, naquele momento, ninguém sabia amar tanto quanto ele. E ninguém podia reconhecer tanto quanto ele a necessidade da sua partida em favor dos companheiros. Porque é um momento interessante, porque Jesus saindo de cena era um momento de entrar os seus discípulos. Enquanto ele estava junto com eles, estava tudo bem, mas eles eram dependentes diretamente de Jesus. E a partir da morte física de Jesus, cada um começou o seu caminho, começou a fazer aquilo que ele devia fazer. Nesta outra parte, foi feita a pergunta, o que teria acontecido se Jesus continuasse a querer manter-se vivo ali na carne? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Olha, muito interessante essa colocação. Porque como Jesus, ele foi morto na cruz, então isto fez com que houvesse uma comoção geral, não é? Houve, então, ele passou esses anos todos, não é? Sendo falado e estudado por todas as pessoas. Porque se ele talvez não tivesse sido cruelmente assassinado como foi, é que provavelmente o egoísmo teria consolidado mais e mais, porque a sua mensagem foi o que? É uma mensagem de amor, não é? E Emmanuel faz a seguinte pergunta, por que o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro? Ninguém mais se resignaria à separação pela morte, não é? Então, Jesus podia ter deixado Lázaro, não, morreu, não é? Mas ele não aceitou a morte naquele momento. Por quê? Porque Lázaro não tinha morrido, não é? Não era o momento dele. Emmanuel continua dizendo ainda, por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria perturbação geral no mecanismo evolutivo. Então, da mesma forma, a questão da limpeza, que ele limpou diversos leprosos, não é? Ele limpou, mas ele não aceitava aquela doença, porque ele sabia perfeitamente que as pessoas podiam ficar sem doenças, não é? E também o mestre precisava ausentar-se, para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. Eis a questão. Então o mestre sabia perfeitamente qual era o papel de cada um. Isto é, o papel dele já tinha sido concluído. Então, o mestre precisava sair de cena para que entrasse em cena os seus discípulos, não é? Como entrou. Continuo dizendo, de outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Então, se ele não sai daquela forma como saiu, iria perpetuar a indolência e o egoísmo, né?
Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica, de nossos agrupamentos afins. Aqui é uma colocação interessante, porque sempre dentro do nosso seio familiar, sempre do nosso grupo evangélico, sob diferentes aspectos, ocorre sempre isto que ocorreu com Jesus. Ou seja, Jesus saiu de cena para que entrasse os seus discípulos. E assim ocorre também em todos os aspectos evangélicos, em todas as casas, nos centros espíritas, não é? Nas igrejas, enfim, em todos os lugares. É preciso que em determinado momento as pessoas que estão no comando se afastem para que entre outros, não é? Continua dizendo Emmanuel, quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor, por elevada conveniência ao bem comum? Olha que interessante. Então vai surgir a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor, por elevada conveniência ao bem comum. Então é necessário que isso aconteça para que nós possamos crescer. Emmanuel continua dizendo, recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar. Porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Um encerramento extraordinário, porque é um grande conteúdo que nós temos que assimilar. Porque nesse último parágrafo, Emmanuel sintetiza aquilo que ele falou antes, que nós temos que recordar a presente passagem do Evangelho. Quando a separação nos faça chorar, por quê? Ou seja, quando nós estamos sentindo a dor da separação de um ente querido, ele diz, se a morte do corpo é renovação para quem parte, e é verdade, porque quem parte vai ter o quê? Uma nova vida. Ele encerrou esse período e vai ter agora uma nova vida, uma nova oportunidade, novos desafios, não é? E também uma nova vida para os que ficam. Porque, muitas vezes, nós ficamos dependentes de nossos pais, de nossas mães, de nossos mentores, não é? E chega um momento que é preciso que eles saiam, para que nós tomemos consciência da nossa responsabilidade. É uma lição grandiosa, como eu disse, que a morte ou a separação deve ser entendida nesse aspecto que Emmanuel aqui nos ensina. Um grande abraço e até mais ver. E se você desejar alguma lição, por favor, nos envie um e-mail que nós teremos o prazer de comentar e estudar juntamente com você. Um grande abraço e até mais ver.